O que é um guerreiro? Qualquer pessoa que esteja interessada em ouvir o Dharma, que esteja interessada em olhar e descobrir coisas sobre si mesma, ou interessada em praticar meditação, pode ser considerado um guerreiro. Você pode ter a ideia de um guerreiro como alguém que trava uma guerra, mas neste caso, não estamos falando sobre isso. O guerreiro é, na verdade, alguém que é corajoso o suficiente para viver em paz neste mundo. O estado atual dos assuntos do mundo é uma fonte de preocupação para todos nós. A ameaça de guerra nuclear, a pobreza generalizada e a instabilidade econômica, o caos social e político e as convulsões psicológicas de muitos tipos. O mundo está em turbulência absoluta. Porém, existem ensinamentos que são fundamentados na premissa de que existe uma sabedoria humana primordial e que essa sabedoria pode resolver todos os nossos problemas. Essa sabedoria não pertence a nenhuma cultura ou religião. Ela não vem do Ocidente ou do Oriente. Em vez disso, essa é a tradição do guerreiro, que sempre existiu em muitas culturas e em muitas épocas ao longo da história. O caminho do guerreiro ensina que mesmo diante dos grandes problemas do mundo, ainda podemos ser heróicos e gentis ao mesmo tempo. Isso é o oposto ao egoísmo. Quando temos medo de nós mesmos e da ameaça aparente que o mundo apresenta, então nos tornamos extremamente egoístas. Queremos construir os nossos próprios casulos, para que possamos viver por nós mesmos de uma forma segura. Mas podemos ser muito mais corajosos do que isso. Devemos tentar ir além de nós mesmos e pensar em como podemos ajudar este mundo. Se nós não ajudarmos, ninguém o fará. Essa é a nossa vez de ajudar. Esse deve ser o nosso caminho, o caminho do guerreiro. A premissa sobre o caminho do guerreiro é que para estabelecer uma sociedade iluminada para os outros, antes precisamos descobrir o que inerentemente temos a oferecer ao mundo. Então, para começar, devemos fazer um esforço para examinar a nossa própria experiência, a fim de ver o que ela contém que seja de valor para ajudar a nós mesmos e aos outros. Se estivermos dispostos a dar uma olhada imparcial, descobriremos que apesar de todos os nossos problemas e confusões, todos os nossos altos e baixos emocionais e psicológicos, há algo fundamentalmente bom sobre nossa existência como seres humanos. Primeiro, devemos descobrir essa base de bondade em nossas próprias vidas. Do contrário, não poderemos melhorar a vida dos outros. A melhor maneira de começar é trabalhando em si mesmo. Com base na bondade que você encontrar em si mesmo, você poderá lidar melhor com o mundo. Se você quer resolver os problemas no mundo, primeiro você tem que colocar sua casa em ordem, sua vida individual em ordem. Isso é um tanto paradoxal.
As pessoas têm um desejo genuíno de ir além de suas vidas individuais e apertadas para beneficiar o mundo. Mas se você não começar pela sua própria casa, então não há esperança de ajudar o mundo. Além disso, a sua conexão com os outros seres humanos e a sua preocupação com o bem-estar deles precisam ser manifestadas. Na prática, cuidar abstratamente dos outros não é suficiente. E a maneira mais prática e imediata de começar a trabalhar para o benefício dos outros é ajudando em sua própria casa, em sua vida cotidiana, em sua realidade imediata. E então, ir expandindo a partir daí. Sua situação familiar, sua vida cotidiana é muito importante. Devemos respeitar a vida nesse nível, pois a única maneira de implementar a nossa visão para uma sociedade melhor é conseguindo aplicá-la à situação de uma única família. Não há dúvida de que, se você fizer isso, o próximo passo virá, naturalmente. Primeiro, você deve saber que todo ser humano possui uma natureza genuinamente boa. Essa bondade primordial é o que temos, é o que nos foi dado. É a nossa situação natural que herdamos desde o nascimento. A certeza sobre essa nossa bondade básica pode ser experimentada através da prática da meditação. Durante a meditação, você pode experimentar um estado de espírito sem segundas intenções, livre de medo e dúvida. Esse estado inabalável não é influenciado pelos altos e baixos temporários de pensamentos e emoções. No início, você pode ter apenas um vislumbre desse estado primordial. Mas você pode perceber que esse estado desperto, a bondade fundamental, realmente existe e já está presente. Dizendo de uma forma muito simples, ser um guerreiro é, antes de tudo, reconhecer a força da bondade básica dentro de si mesmo. E então, o guerreiro deve projetar sem medo esse estado de espírito para os outros. A bondade básica não é uma experiência religiosa. Em vez disso, ela é a percepção de que podemos experimentar diretamente a realidade. Naturalmente, deveríamos sentir que é maravilhoso estar neste mundo. Podemos enxergar as cores, podemos sentir o frio e o calor. Podemos sentir sabores doces e azedos. Temos todas essas sensações e as merecemos. Elas são boas. Nossa existência humana é realmente maravilhosa e preciosa. Não sabemos quanto tempo viveremos. Então, enquanto temos essa vida, por que não a apreciamos? Quando apreciamos esse mundo, nós não fazemos bagunça nele. Quando consideramos esse mundo como algo sagrado, nós cuidamos do nosso corpo, da nossa mente e de todas as coisas ao nosso redor. Então, como podemos desenvolver esse tipo de apreciação? Pensar positivo ou simplesmente falar sobre isso não ajuda. Na tradição do guerreiro, a disciplina para desenvolver tanto a gentileza em relação a nós mesmos quanto a apreciação pelo nosso mundo é a prática da meditação.
O primeiro passo para reconhecermos a nossa bondade básica é apreciar o que temos. Mas então, deveríamos olhar mais longe, mais precisamente para o que somos, onde estamos, quem somos, quando somos e como somos. Isso pode ser feito através da prática da meditação. Por meditação, queremos dizer algo muito básico e simples que não está vinculado a nenhuma cultura. Estamos falando de um ato muito básico. Sentar no chão, assumir uma boa postura e desenvolver um senso sobre o nosso lugar nesta terra. Este é o meio de redescobrir a nós mesmos e a nossa bondade básica. Este é o meio de nos sintonizarmos com a realidade genuína, sem quaisquer expectativas ou preconceitos. A prática da meditação é, portanto, um modo de experimentarmos o nosso ser essencial, que está além dos padrões habituais. A palavra meditação é algumas vezes usada para significar contemplar um tema ou um objeto em particular, como meditar sobre tal e tal coisa. Às vezes, a meditação também está relacionada com a obtenção de um estado mental mais elevado, como um transe ou um êxtase. Mas aqui estamos falando de um conceito completamente diferente de meditação. Estamos falando sobre uma meditação incondicional, sem nenhum objeto ou uma ideia em mente. É sobre simplesmente treinar o nosso estado de ser, para que nossa mente e corpo possam ser sincronizados. Por meio dessa prática, podemos aprender a existir sem enganos. E assim, podemos ser totalmente genuínos e vivos. Você se senta simplesmente, como um guerreiro, e disso, um senso de dignidade individual surge. Então, você é educado a ser honesto e autêntico, fiel a si mesmo. Por meio da prática de sentar-se quieto e simplesmente se deixar ser, assim como você é, você desenvolve naturalmente uma simpatia genuína por si mesmo. Através dessa prática, você começa a descobrir que dentro de você não há nenhuma reclamação sobre nada, nem ninguém. Você descobre que o seu ser é fundamentalmente bom, pois não há nele nenhuma agressão ou reclamação. Durante a prática, renegue os seus pensamentos. Vá além das suas esperanças e medos, dos altos e baixos do seu processo de pensamento. Você pode simplesmente ser. Simplesmente se deixar ser, sem se apegar aos pontos de referência constantes que a mente fabrica. Você não precisa se livrar dos seus pensamentos, eles são um processo natural. Deixe-os ser também, mas deixe-os sair com a respiração. Deixe-os dissolver. Veja o que acontece. Quando você desapega dessa forma, você desenvolve confiança na força do seu ser e confiança em sua habilidade de se abrir e se estender aos outros. Você percebe que você é rico e engenhoso o suficiente para dar-se abnegadamente aos outros. E também você descobre que você tem uma tremenda disposição para fazê-lo. Descobrimos que, afinal, podemos lidar com o nosso mundo. Podemos lidar com o nosso universo de uma forma mais elevada, de uma forma adequada e completa.